Fala galera, prazer, eu sou o Thiago Caserta e pra todo mundo não é segredo pra ninguém. Meu sonho saiu do forno, a coisa aconteceu, graças a Deus aí, primeiro episódio do meu podcast, Os Donos das Cartas. Esse podcast é pra você que quer entender muito mais no detalhe o mundo da carta contemplada, seja você cliente, seja você vendedor. Você quer entender qual o lado? Uma moeda tem dois lados, uma via tem dois caminhos, é pra você entender isso. Aqui a gente vai desmistificar mitos, aqui a gente vai falar de processo, aqui a gente vai falar de detalhe e aqui a gente vai falar provavelmente o que ninguém te fala, tá? Então, muito obrigado por quem tá aqui assistindo esse primeiro episódio, seja bem-vindo. E para quem for acompanhar toda essa jornada, toda essa trajetória, muito obrigado também. E eu tenho certeza que todo mundo que compartilhar alguma coisa, que interagir com a gente, também vai ajudar muito a gente. É isso que a gente espera, tá bom? Hoje, no nosso primeiro episódio, a gente vai falar de novato a especialista e transição de carreira. Nós temos aqui uma convidada especial, Letícia de Donato, que saiu de jovem aprendiz a dona da sua própria corretora de seguros. Letícia é um exemplo de trabalho, de perseverança, de conquista, de sucesso, de resiliência e também de transição de carreira. Letícia, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Thiago. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nesse primeiro episódio. Primeiro episódio, tá estranhando, tá abrindo o pé direito, graças a Deus. Obrigada. Letícia, sei um pouquinho da sua história, que a gente deu uma conversada, né? Mas eu queria entender de onde veio, como foi, para onde foi, o que você conquistou. Conta um pouquinho aí sobre toda essa trajetória, toda essa jornada. Claro, tem muito mais pela frente, Tem. mas até hoje, pelo menos. Então, vamos lá. Minha jornada profissional começou quando eu me tornei menor aprendiz numa associação desportiva classista de uma montadora nacional. Eu adorava. Primeiro emprego, tinha eu e tinha mais uns 5 aprendizes, então aquela Você trabalha, festa. você é jovem aprendiz, você trabalha pela conquista, não é Exatamente, exatamente. Ganhava meus 2 e pouquinho por hora, uns 300 e pouco por mês, estava feliz. E quando eu entrei, quando fui contratada, eu participei por um processo seletivo. Me marcou muito isso, desde muito nova, assim. Tinham 80 pessoas ali no processo para conquistar essa vaga. Era uma vaga só. Uma pessoa ia ser empregada. Para 80 pessoas. Aí, diversas dinâmicas, o dia inteiro ali de atividade, você tentando conquistar seu espaço, né? E a gente, todo mundo muito novinho, né? Começando saindo das fraldas ainda e bora lá. E aí eu lembro que eu cheguei e vi aquela fila, muita gente ia embora, via que tinha muita gente, não vou ficar, vou embora, já desistia. E aí eu lembro que eu falei com a minha mãe, que eu tinha chego, que tava lotado de gente. Ela, filha, vai embora, fica aí. Mãe, coisas de mãe, quer né? Te proteger e tal. E eu sempre fui muito determinada. Falei, não, vou ficar aqui. E fiquei, passei o dia ali em dinâmicas. Eu lembro que eu saí, era noite já, finalizando. Era 7h30 da noite. Eu lembro muito bem, porque aí eu liguei pra minha mãe chorando que eu tinha sido contratada. Eu fui a última pessoa a sair daquela sala. Se você tivesse ido embora... Se eu tivesse ido embora, exatamente. Então, assim, eu fiquei muito feliz, foi uma conquista pra mim, logo no início, assim, de eu acreditar. E marca muito isso quando você é mais novo. Marca. Você fala, é por isso que eu cheguei aqui, né? Marca, como é importante, né? E desde aí, toda a minha transição, todas as minhas decisões foram sempre acreditando muito nos meus propósitos, nos meus sonhos, em mim, né, como profissional. E graças a Deus, assim, apesar dos desafios que sempre tem, sempre tem. as coisas sempre foram se encaminhando, né? E aí eu fiquei 2 anos como menor aprendiz, tinha tempo de contrato na época. Normalmente é 1 ano, 2 anos, e eles cortam depois, e se a empresa quiser, ela é efetiva, enfim. Isso, algo assim, mas aí eu não finalizei. Um pouquinho antes de finalizar o contrato, eu fiz uma entrevista numa rede de hotéis para ser assistente comercial. Já ganhava quase o dobro do que eu ganhava como menor aprendiz. Eu falei, opa. R$500, você fala, ufa, opa, agora resolvi minha vida. Fiquei, eu lembro que era 700 e pouco no salário. Aí falei, nossa, eu vou fazer entrevista. Fiz a entrevista. E olha que engraçado. Eu fiz a entrevista, eu não conhecia o pessoal lá, não tinha experiência nenhuma. E eu deixei muito claro lá pra minha gestora na época. Não tenho experiência, mas eu tô aqui pra aprender. Sou dedicada e tal. E aí tinha uma outra pessoa, uma outra candidata que era meio que indicação de alguém. E eu lembro que me falaram, outra pessoa indicação. Era difícil, né? Pediu muita indicação. Já fica meio... a pessoa já tem indicação dá um passinho a mais. Um passinho na frente já.
E aí eu fui contratada, ela me deu oportunidade. E eu fiquei muitos anos nessa rede, era uma rede nacional de hotéis e resorts. Fiquei em torno de 5 anos, aí entrei como assistente comercial, não sabia que era check-in, check-out, não sabia mandar um fax. Literalmente, eu não sabia. E eu lembro que na época a minha chefe falava, Letícia, não sabe mandar um fax. Você sente um nada, Aí né? eu falava, me ensina, bora lá. E sempre levei muito na esportiva, assim, de tô aqui pra aprender. E aprendi. E aí ela ganhou confiança no meu trabalho, era longe de casa, pegava trem, metrô. E aí eu comecei a estudar, comecei a ganhar um dinheirinho, comecei a pagar minha faculdade, então eu saía de lá, ia pra faculdade à E noite, você fazendo por você, né? fazendo. Ninguém vai fazer. E ali eu fui me dedicando, conquistando o meu espaço, aprendendo com quem já sabia do rolê, como diz meu marido. E... e aí eu fui tendo oportunidade. Tinha uma coordenadora que era o braço direito dessa gestora e aprendi muito com ela. E teve um momento que ela ficou grávida, saiu de licença maternidade. E aí eu fui chamada para substituí-la durante esse Pra período. cobrir ela. Aí eu lembro que eu fiquei muito feliz, assim, foi uma oportunidade de eu crescer, eu vi que ela Mostrar seu trabalho, né? confiava. Sim, um reconhecimento, Sim, sabe? tinha tanta gente que podia ser chamada. Uhum. Foi você, querendo ou não, é um reconhecimento, mas também é uma oportunidade de você mostrar seu trabalho e garantir mais ainda seu espaço, né? Exatamente. E aí aproveitei a oportunidade. Dali eu era interna, né? Assistente, fui para coordenadora de vendas. E aí eu sempre falei, quero crescer, quero oportunidade, sempre buscando desafios, né? Ficava ali 1 aninho, 2 anos no mesmo cargo, eu já queria, opa, pra onde eu vou? Vamos Outra área, mas Vamos dentro ver da mesma a empresa. trajetória, dentro da mesma empresa. Tá. E aí surgiu uma vaga de gerente de contas que atendia empresas, né, para captação de eventos para os hotéis, eventos corporativos, convenções, enfim, congressos. Eles ganhavam comissão, ganhavam muito bem. Sim. Ganhava muito bem na época. Eu era bem novinha. Nessa época, acho que eu já estava com uns 20, 21 anos e ela me deu essa oportunidade. E aí, assim, eu fui fazendo minha carreira dentro da hotelaria. Depois eu saí dessa empresa, essa minha gestora, ela foi para um novo desafio. E aí eu tive uma oportunidade em uma outra rede que era maior, Mas hotelaria ainda. na hotelaria. E aí eu migrei para essa rede e continuei ali na minha jornada na hotelaria. Ganhando bem, tinha um salário ok, benefícios e tal. Só que aí eu não via mais desafios ali. Meu crescimento, para onde eu ia? Você viu o teto, né? Chega uma hora que você não vai virar dona. Exatamente. O grupo de acionistas não vai falar, quer ser dono com a gente? Não vai falar. Então você fala, puta, eu vou chegar na gerência, sei lá, tem uma gerência master. Tá, e quando eu chegar lá, se eu chegar lá daqui 2 anos, o que eu vou fazer o resto da minha vida? E olha uma coisa, eu tenho um perfil muito coringa nas empresas, até converso com meu marido sobre isso. Então eu sempre fui muito boa em, por exemplo, lá tinha segmentos, né, eventos e lazer. Eu sabia vender os dois. A maioria dos gerentes de contas ou eram eventos ou eram lazer, e a Letícia era coringa. Então, assim, eu sempre era solicitada para dar apoio, tudo, mas a promoção nunca vinha. É, que se tirar ela de lá, quem vai ajudar todo mundo? Exatamente. Quem que vai ajudar? E muitas vezes eu ajudava um gerente de contas que tinha um salário maior, tinha uma pessoa acima de mim. E eu sempre gostei de ajudar, mas aí eu comecei a olhar e falei, e a minha E eu? oportunidade de crescimento, né? Onde eu vou chegar aqui? Vou ficar feliz caso eu chegue ali? Como que vai ficar? E aí veio a pandemia. Tem muita gente sofreu aí no meio da pandemia. Foi um baque aí, muitos empresários, setores, né? segmentos, setores, enfim. Todos os setores. E os eventos pararam, os hotéis fecharam. E muita gente foi demitida. Evento nada mais é do que pura aglomeração. Exatamente. E aí cortou tudo. E aí a gente comissionada. Eu ganhava meu salário fixo e minha comissão praticamente dobrava meu salário. Era um salário bom. E aí não podia mais contar com comissão, o pessoal, a equipe diminuindo, e o trabalho, mesmo que no meio da pandemia, a gente tinha que estar ali com os clientes, fazendo call o dia inteiro de casa, aquela coisa, aquela loucura. E aí eu fui assumindo carteiras, e aí eu falei, não sei se eu vou chegar onde eu quero. E aí me virou uma chavinha. Aí eu fui conversando com algumas pessoas no mercado imobiliário, Pra vender imóvel. pra vender imóveis. Eu falei, acho que eu vou tirar meu crédito e tal. Aí eu fui, a cabeça foi pensando, Começou né? a pesquisar, falou, olha, a poeira baixou, deixa eu dar uma olhada. Sim. Vai que você se encontra em uma outra coisa, né? Fui virando a chavinha do CLT, porque o CLT é aquilo, uma a gente chave. acha que tá confortável. Não, tô aqui garantido, meu salário vai cair na conta, tá tudo certo.
E aí eu fui vendo as possibilidades, né, de ganhos, né, você sendo um corretor imobiliário e tudo mais. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para uma incorporadora para venda de terrenos no interior de São Paulo, como corretora. E aí eu fui conhecer o produto, visitei, adorei o produto. Eu falei, esse produto dá para vender. E eu já vendi hotéis, que 5 estrelas, mesmo padrão, top. Você já tinha uma linguagem de venda diferente. Você não veio de uma coisa que destoava totalmente, né? Exatamente. E aí eu falei, é isso. Às vezes eu viro a chavinha, eu sou muito de sentir, eu senti, é isso. Tá, mas o que fez você querer tudo isso, né? Porque você estava estável, né? O que falou, não, que chave que virou? Porque tem muita gente que é assim, vê um filme e capta uma mensagem no filme, vê um post, alguma coisa e fala, nossa, não, foi isso. O que fez você falar, não, eu vou largar a hotelaria e vou para terreno, vou vender terreno? Se eventos não estava vendendo na época da pandemia, por exemplo, o lazer eu já cobria. Sabia como fazer. Os meus gestores sempre me usavam estrategicamente por conta dessa minha facilidade. Só que dentro da empresa em si, lá, era uma vantagem. Para eles? Eles pagavam o meu salário ali, podiam me realocar estrategicamente no momento propício, né, estratégico da empresa, só que para o meu crescimento. Pra eu receber uma promoção, eu ia sair ali daquele papel coringa ali da pessoa que... É porque você nunca vai receber uma promoção assim, porque tá, e se tirar a Letícia daqui, quem que vai cobrir se o fulaninho não vier, se o fulaninho não vender? Não, deixa a Letícia aí. Exatamente. E a jornada empreendedora também, quando a gente tem empresa, ou você é coringa, ou você é coringa. Você faz tudo da tua Porque empresa. você tem que olhar o todo. Nossa, sua visão se faz assim, uau. Você tem que pensar no financeiro, tem que pensar na equipe, você tem que pensar... É tudo. Tem que resolver, até O você ter tamanho administrativo, e suporte o financeiro marketing, tudo é você. para contratar e delegar, é você que resolve tudo. Tudo é você. E eu sempre tive essa facilidade, né, em ser multitarefas e entregar. E a partir daí eu vi que eu tinha potencial. Por que eu vou me limitar àquilo? E aí me veio essa oportunidade de ir para a venda de terrenos, onde tinha uma possibilidade de ganhos. E quando eu falei né, na época, dentro da empresa que eu ia sair, e fui contar toda feliz. Então, gente, é assim, eu posso ganhar tanto e tal. Não, Lê, mas não, você não vai chegar ganhando isso. Você não tem nenhum fixo. Como que você vai viver os primeiros meses? E é aqueles comentários que nem são maldosos, mas são alertas de pessoas que têm uma mentalidade diferente, porque nem todo mundo é empreendedor. Nem todo mundo está preparado para empreender, porque tem muitos desafios. Tem muita gente que, assim, eu acredito que tem muita gente que não fala na maldade. Tem muita gente que gosta muito de você e quer te proteger porque sabe dos compromissos que você tem que honrar ali na sua vida pessoal, né, com seu filho, família, enfim. Tem muita gente que dá esse alerta por conta disso, então não é na maldade. Só que você não pode fazer a sua régua pela outra pessoa, né? Exatamente. Assim, aquela pessoa, ela nasceu pra ser ali, sei lá, um CLT, ter um salário fixo, cara, tá tudo bem, a vida dela vai se resolver assim. Só que você não pode achar também que a tua vida vai se resolver com a opinião dela. E o resto, na minha opinião, o resto do pessoal não vai falar. Não, vai lá, vai ganhar mais que eu. Imagina, não, mas por isso que eu falo sobre a gente pedir conselho. Eu acho importante a gente ter mentores. A gente ter essa troca. Eu acho que a gente é um eterno aprendiz. E isso é muito legal, acredito muito nisso. Mas a gente falar com as pessoas que chegaram lá, que caminharam ali o caminho que você vai percorrer. Uma pessoa que já é empreendedora, uma pessoa que já passou por uma transição de carreira, aí faz sentido. E ali eu tava conversando com pessoas que nunca fizeram uma transição de carreira. Você perguntar pra qualquer empresário, vale a pena empreender? Ele vai falar, não vale não. Então, como? Exatamente. Então é sobre ambiente. Sim. Qual ambiente você está? Tá de acordo com o seu propósito, onde você quer chegar? O que essas pessoas podem agregar? Porque se você for no ambiente errado, vão te desanimar. E se você não estiver preparado e focado no seu propósito, você vai dar um passinho pra trás. Que é o que poderia ter feito. Sim, você podia ter falado, nossa, é verdade, né? Não, melhor não. Não, vocês estão certos. Ai, será que eu vou? Aí eu já ia ficar mais desanimada. E quando eu saí num gás pra vender. Nossa, eu saí no entusiasmo. Eu falei, vou fazer vender. Eu conheci o produto, eu vi que o produto era top. Ainda mais que depois que alguém te dá uma desacreditadinha, você fala. Agora que eu vou. E aí, no primeiro mês,
Eu já vendi 3 terrenos. Na primeira semana eu já estava com o cliente engatilhado, já marcou visita. Eu vendi em torno de R$500 mil no primeiro mês. A comissão dentro do mercado imobiliário de R$500 mil era muito mais do que eu ganhava em um mês. É bem mais representativo do que o... No CLT, Sim. exatamente, em um mês ali dessa minha decisão aí de transição. Então, assim, Acho que é uma coisa que vem pra decretar pra você em vários fatores, em vários cenários da sua vida, tipo assim, eu fiz a escolha certa, sim. eu não tô viajando, eu tô no caminho certo, vou ouvir mais eu mesmo. E é sobre acreditar. Sim. E é claro, a gente vende muito no mês, tem aquele mês que dá uma caidinha, a gente não pode desanimar com os desafios que vêm. Ainda mais quem trabalha com vendas. Não tem como você vender muito todo mês pra sempre, né? Exatamente. Então você tem que estar preparado para lidar com os altos e baixos, que faz parte. Faz parte do rolê, ainda mais essa jornada aí onde é você por você. Sim. E aí, através dessa minha trajetória nas vendas de terrenos, dentro do meu networking, do meu marido, a gente conheceu, através de amigos em comum, um dono de uma corretora de plano de saúde. E ele estava com algumas dificuldades internas na gestão, em processos com a equipe de vendas, e eu tinha muito esse conhecimento, porque eu trabalhei muito tempo em redes grandes, e a gente trabalhava muito com processos, com sistemas, e aí eu trouxe o meu conhecimento para agregar para ele nessa gestão, e aí a gente fez essa troca, né? Eu ajudei ele nos processos, nele melhorar a gestão, aí a gente implantou um sistema, ajudou ele nessa estratégia. Ele dobrou o faturamento dele quando a gente teve essa troca entre nós. Vocês aplicaram isso. Quando a gente aplicou, foi muito legal. E em troca, ele também nos ajudou nesse conhecimento, em como, né, a gente entrar nesse segmento, nesse novo acaba indo setor. totalmente ao encontro do que você falou, do seu ciclo ali, porque quando você estava lá no hotel, você foi comentar com eles, o seu ciclo abaixou, te limitava ali, né? Exato. Aquela bolha. Aí você foi lá, rompeu uma barreira, passou um ponto de ruptura e tudo mais, e você foi lá e mudou. Você foi você era autônomo, né? Sim. Os lotes era autônomo. Aí você mesma mudou seu ciclo. E aí o seu novo ciclo começou a te trazer novas projeções, porque se você nunca conheceria esse network para aplicar esse processo. Exatamente. Então, a importância das conexões certas, né? A gente tem que estar preparado para as oportunidades. E a gente tem que estar pronto para a troca também. Não só querer ouvir, mas também somar. A gente tem o que somar na vida de outras pessoas. De repente, pessoas que ainda não fizeram uma transição e têm esse receio. Conversa com alguém que fez. Entende a experiência dela. Na minha opinião, assim, quem tá buscando essa questão de transição, você tem que perguntar com alguém que já fez o mesmo processo de maneira exata ou alguém que já fez um processo semelhante. Por exemplo, você estava em dúvida se você ia para a venda de terrenos. Você poderia ter perguntado para alguém que vendia imóveis prontos. Sim. Você poderia ter perguntado para alguém que vendia, um exemplo, carro, porque é uma pessoa que passou por um processo de venda, uma transição muito grande, você não pode perguntar para quem está vivendo a mesma coisa. Exato. Ou para quem não vive isso. A pessoa não vai ter essa opinião para te dar. E aí, você acha que buscou uma resposta, na realidade, você não buscou nenhuma resposta, e aí tem gente que para a vida ali, né? E às vezes até se desanima, às vezes tá na dúvida, aí você fala com a pessoa errada, aí você fala, então não é pra mim. Então é muito importante a gente ter essa sabedoria, né, de conexão, de ambiente, de conversar com pessoas que entendam ali desse... E você tem de cortar pessoas da sua vida durante essa trajetória. Demais. Se a gente parar pra falar disso, quantas pessoas que ficaram, assim, no meu passado, diante das minhas decisões, a gente quebra algumas barreiras, né? A gente quebra alguns conselhos da sociedade. Sim, e o que você mais ouve é, nossa, você mudou, né? Você mudou e tal. Mas faz parte. A gente perde alguns e soma com outros, né? Aí vem novas oportunidades, conheci novas pessoas, e aí os caminhos vão se abrindo. E até aí que a gente abriu a corretora de plano de saúde, e aí estamos aí. Eu mudei, assim, nesses 3 anos, eu vou te falar, eu sou uma nova Letícia. Assim, muitos desafios, a gente não vai acertar sempre, os erros fazem parte da trajetória da gente crescer, da gente evoluir, da gente fazer diferente. E hoje, assim, eu sou muito grata, assim,
pela oportunidade, pelas decisões Sim. que me trouxeram até aqui, sabe? Eu acho que somando tudo isso, né, que você falou, tanto a transição como a parte de empreender, o erro, ele vem pra sempre te manter humilde. É. Eu acho que é pra isso. E aprender com É erro. porque você começa e estoura. Fala, não, agora eu quero fazer isso. Aí você estoura. Agora eu quero fazer isso. Aí você estoura. Agora eu quero fazer isso. Você fala, não, eu sou imbatível. Nada me para. E não é bem assim. Então você erra. Você fala, puta, não posso mais fazer isso. Aí você fala, igual você falou, é aprender com o erro e sempre te manter na linha do, vamos lá, um passo de cada vez, um passo de cada vez. E focado ali no propósito. O erro faz parte. Bora, o que eu posso fazer diferente aqui? E como foi seu início aí no mundo dos consórcios? Olha, não foi fácil, né? Nem o início é imagino. fácil, mas é que assim, tudo começou um pouco antes, né? Bem antes. Assim, eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos, porque eu gostava de trabalhar, não por talvez necessidade, enfim, gostava de trabalhar mesmo. Eu comecei a trabalhar e aí eu acho que desde muito novo que foi várias coisas se formando dentro de mim para fazer eu chegar onde eu cheguei. Então assim, lugar que joga tênis, não sei se você já foi em algum lugar, Sim. já fui pegador de bolinha, enquanto os caras ficam jogando tênis, você fica pegando a bolinha e devolvendo numa cestinha ou num carrinho para eles continuarem jogando. Depois quis aprender a rebater pelo menos, porque quem compete não quer ficar naquela quadra de squash. Quer alguém rebatendo para criar uma situação real. Por mais que não seja um profissional, uma situação real. Então, virei rebatedor de bolinha. Depois, trabalhei em buffet de festa infantil, festa de 15 anos, festa de casamento. Com todo esse meu tamanho, já fui segurança. Já fui segurança em 2 escolas de samba. Olha só. Em ensaios de carnaval. Quem vê não imagina, olha lá. 2 escolas de carnaval. Já trabalhei em academia, vendendo plano de academia. Nossa, já trabalhei em muita coisa. Já muita trabalhou, coisa. hein? Já importei coisa de fora pra vender. Eu sempre quis estar em movimento, sempre quis fazer alguma coisa desde muito novo. E antes de eu entrar no consórcio, o último lugar que eu tava trabalhando era no estacionamento. Eu não chegava a manobrar, porque não tinha esse serviço no estacionamento. Então o pessoal chegava, dava o ticket, anotava a placa, e é isso, fazia isso, estacionamento. E aí teve um problema muito grande lá, mandado embora. Na hora já fui ir atrás de emprego, não queria ficar parado. E uma conhecida minha de escola trabalhava como administrativo e uma administradora de consórcio. E aí eu postei, gente, alguém sabe quem tá com vaga de emprego, algum lugar que tá contratando, tá, porque não sei o que lá. E ela falou, Thiago, aqui tá contratando, quer fazer uma entrevista? Falei, quero. Ela falou, pode vir. Falei, oi? Opa! Falei, pode ser amanhã pelo menos, né? Porque ela falou que tinha que ir de social, nem tinha roupa social. Quando eu trabalhava, o mais perto de social era uma Polo, quando eu era garçom no buffet. Uma Polo preta, acabou. Falei, pode ser amanhã? Ela, pode ser amanhã. Fui lá, comprei uma camisa pro meu pai e pra minha mãe na época, né? Porque eu tinha sido mandado embora. Gostava, né? Tava muito bom. Me ajudaram lá, compraram camisa e tal. Fui na entrevista, passei na entrevista. Comecei. Só que eu comecei, quando você começa, não é fácil. Você não sabe nada. E não é... Não desmerecendo outras áreas, mas é um produto financeiro, querendo ou não. Com 2 tipos de regra. Regras do Banco Central e regras da administradora. Eles obedecem às regras do Banco Central, mas têm os benefícios, as características, as exclusividades da administradora. Você fica perdido. É muita regra. Ele vai fazer uma venda errada. Exato. Exato. Então, assim, começo é muito difícil, muito difícil. E, assim, tinha muita gente que já vendia bem. Você quer aprender e, assim, é o que eu recomendo de verdade para todo mundo, que foi o que fez total diferença. Eu nunca mudaria isso e eu não mudei até hoje. Pergunta. Faz pergunta. Eu tenho muita gente, tive supervisores, gerentes, e o que eu recomendo pra todo mundo é faça pergunta. Eu era muito chato. Mas, tipo, do Castelo Rá-Tim-Bum lá, O que é isso? tudo é o porquê. Mas Por quê? Mas por quê? A criança, né? Mas por Tudo eu quê? perguntava por quê. Ah, faz assim. Como é que faz isso? Faz assim, Thiago. Por quê? Por causa disso. Por quê? Por causa disso. Por quê? Por causa disso. Então, sempre eu perguntei muito, mas assim, eu fui entendendo, mas não conseguia aplicar pra vender. Que aí ficava, caramba, e eu via gente entrando, em 10 dias vendia 500 mil, passava
Um mês vendia 800 mil, 1 milhão. Gente que vendia milhões já no treinamento, 400 mil. E eu na batidinha, tipo, muito básica, de 200 mil, 230. Quando eu estourava era 300 mil e eu falava, cara, o que tá acontecendo? Caramba, por que não vai? E tipo assim, já tinha muita gente nova que vinha perguntar coisa pra mim. E como eu centralizei muita informação pra ir atrás, pra tentar vender mais, tinha gente que já era da casa antes de eu entrar, que vinha tirar dúvida comigo. E eu sabia explicar, mas não conseguia vender. E aí foi passando, enfim. Fui vender mesmo depois de 11 meses. Tem gente que entra e já quer fazer o negócio acontecer na hora. Não é assim que vai funcionar. Cada um vai ter seu tempo. Teve gente que... A importância de não desistir ali nos Exato, desafios que vão ter. Não é nem só não desistir, é não desistir, mas também continuar indo atrás. Porque você fala, Não perdeu o ânimo. todo dia eu tô acordando às 7 da manhã no trabalhar, pra muita gente isso é não tá desistindo. Tá, mas você tá estudando, você tá indo atrás, você tá se aperfeiçoando, você tá melhorando, você tá buscando alta performance, porque senão não vai dar certo também. Não é só desistir, o que você tá fazendo nesse meio tempo, nesse caminho. Entender o que eu posso fazer diferente. Exato. A pessoa chegou ali, o que eu posso aprender com ela, né? Sim. Então assim, eu demorei muito pra vender, isso que eu era muito chato, eu perguntava tudo. E aí... Passei, vendi meu primeiro milhão, falei, será que é agora? Porque o primeiro milhão, pelo menos isso há 6 anos atrás, nossa, era o primeiro milhão. Puta, reconhecimento, prêmio, troféu. Eu falei, cara, e aí daí pra frente, eu entendi um novo processo, eu signifiquei tudo. O que eu fazia realmente era errado. Eu tava trabalhando errado. Então a forma de trabalho, muitas vezes, vale mais do que o conhecimento. Porque quando eu entendi a forma de trabalho, eu teoricamente trabalhava muito menos de maneira braçal, só que eu trabalhava muito mais com a cabeça. Comecei a usar muito mais estratégia, processo e método. Fazer de qualquer jeito, você não vai chegar a lugar nenhum. A diferença, né? Exato. Você é estratégico. A estratégia é a junção do processo com o método. E aí o trabalho vai acontecer de acordo com o que você desenhou. Certo. E aí vendi bem, ganhei vários prêmios, algumas vezes como o melhor da empresa, nível nacional, melhor do Brasil, algumas vezes melhor da unidade ou melhor da regional, por aí foi. No final das contas, falaram, Thiago, você tá totalmente preparado, supervisão. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Não, supervisão, Thiago, a gente precisa de você, pô. A empresa precisa de você, Thiago. E aí você fica, caramba, né, mano? A empresa precisa de mim, olha o tanto que ela já me ajudou. E o desafio novo? Tá, vai, mas eu não queria. Não queria? Não queria, Mas não por tava quê? preparado. Porque assim, eu já tinha 2 anos de consórcio, só que vendendo bem eu tinha 8 meses. Então, pra mim, eu só tinha 8 meses. Tinha um processo, só que empresa, né? Assim, tá olhando o foco ali, não, vamos. E aí me promoveram, eu não queria ser promovido. No final das contas, o tanto que eu realmente não queria ser promovido, que eu não me sentia preparado, por mais que eles achassem que eu estava preparado, a coisa descompassou pra mim dentro da minha cabeça. E eu falei, cara, não é isso que eu quero. E eu não tenho opção, então tá bom, pedi as contas. Nossa, aí deu todo um rebuliço. Talvez... Totalmente fora da curva, né? Isso, só que eu não avisei ninguém que eu pedi as contas. Só pedi as contas. No outro dia eu cheguei, pedi as contas, fui embora. E aí falei, tá, onde eu vou trabalhar? Fui trabalhar num... Quem autônomo no consórcio são parceiros, eles chamam de parceiros, né? Correspondentes, representações, enfim. Fui trabalhar em uma, só que eu não tive referências para ir trabalhar. Eu achei que eu conhecia a pessoa. Certo. Eu não busquei referência, eu fui na emoção. Tava vendendo bem e falei, qualquer lugar que eu cair, eu vou dar certo. E aí caí, e realmente dei certo, vendi. Só que tomei o chapéu. Então eu fiquei lá 2, 3 meses, saí fora também. E aí eu falei, não, é consórcio, o negócio é consórcio. Fui pra uma outra administradora, porque eu conheci um gerente e tudo mais. Cheguei nessa outra administradora, meu nome já dava uma corrida no mercado, então o pessoal já sabia quem eu era. Falaram, não, pode vir, beleza. Cheguei, vendi bem, fiquei como vendedor, que acho que entrei em setembro, que ia até dezembro, setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses, vendendo aí acima de 1,5 milhão para 2,5 milhões todo mês. Veio ano novo, recesso, tudo mais, começou o ano, já começando ali um pouco devagar, porque todo mundo volta, que eu nunca vi, na reduzida. É bem assim. Aí veio a pandemia. Só que a pandemia, para quem trabalha trabalha até hoje, né? Aliás, para quem trabalhava na época com consórcio,
foi uma coisa, assim, pra todo mundo, mas eu falo do consórcio porque é o que eu vivi, né? Pra todo mundo foi um e agora? Por... É o importante de você se reaprender, né? Exato, porque assim, o nosso trabalho se baseava em, naquela época, né? Tinha um negocinho ou outro de rede social, mas o negócio era o quê? Ligação. Ligou, pegava o cliente ali no O telefone, dia inteiro. o dia inteiro ali. O dia inteiro ligando. O dia inteiro ligando, o dia inteiro ligando. Claro, materiais específicos, mas o dia inteiro ligando. E aí chega uma hora que a ligação não é mais uma situação legal. É muito incômodo isso no meio de uma pandemia. Então muita gente tentando se reinventar, e aí eu fui começando a dar um negócio, falei, não, acho que E aí? é um sinal, vou largar tudo mesmo. Peguei e falei, não, vou largar. Entreguei todos os meus clientes, falei, vou sair do mercado, acabou. Final das contas, tive uma proposta da primeira empresa que eu trabalhei para voltar como supervisor. Voltei como supervisor. E aí eu me sentia preparado. Eu queria ser supervisor dessa vez. Foi na mesma empresa que eu pedi as contas. Me sentia preparado. Voltei como supervisor, tive a minha equipe lá. Graças a Deus, aí a gente vendeu muito. Primeira vez que eu voltei, eu fui campeão da empresa. Já, nível Brasil. Minha equipe vendendo muito, todo mundo era muito engajado. Deu certo. Aí eu Sentiu que era um momento ali, eu né? senti também, porque eu sentia que eu estava preparado para supervisão, mas eu tinha que ver um negócio acontecendo, né? Porque se você faz e não dá certo, você fala, nossa, eu tô viajando, né? E o negócio deu certo. Então eu falei, Pegou confiança. tô confiante, é isso mesmo. Tô no meu time. Quando eu achei que eu não tava pronto, eu não tava. Quando eu achei que eu tava, teoricamente, me conheço. Sim. Então, fomos nessa batida. Chegou uma hora que depois que você vê o mercado, depois que você, igual você falou, né? Abre a visão de tudo. Sim. Falei, não é pra mim, saí fora. E aí eu e a minha esposa, a gente se mudou pro interior. Trabalhamos 2 meses numa administradora de consórcio no interior, buscando novos ares, aí a gente decidiu abrir a nossa empresa. E aí nós abrimos a nossa empresa, nos cadastramos, viramos correspondentes bancários de financiamento, consórcio, todos os produtos. Agora a gente vai dominar. E essa mudança aí? Foi uma loucura. Essa mudança é uma loucura porque, assim, você sai de vender consórcio de uma... Um exemplo, você sai de vender um chinelo de X marca para agora você tem um shopping. Você pode vender qualquer coisa que seja dentro do shopping. E aí você quer vender tudo para todo mundo, você não consegue vender nada para ninguém. E aí você vai lá, sai correndo, aí você fala, não é aqui. Você volta correndo e fala, é daqui que eu tenho que ir. A cabeça fica uma loucura. O que a gente fez? Vamos fazer o feijão com arroz, o básico bem feito? Vamos. Então, focamos no consórcio. Básico bem feito. Tentar abraçar o mundo quando você não conhece ainda assim, pior ainda. Muita regra. Muita regra. Isso muda de banco para banco, muda tudo. E aí a gente vendemos consórcio da nossa empresa, cadastrado com administradoras, com bancos e tudo mais. E aí foi nessa época que a carta contemplada entrou na nossa vida, porque a partir do momento que a gente começou a expandir o nosso network, começou a aparecer muita oportunidade no mercado. E a gente conheceu a carta contemplada. Falei, pô, legal esse negócio da carta contemplada, né? Diferente do processo, o cliente tem o crédito disponível de maneira imediata, não tem que esperar. Falei, pô, legal. Falei, bom, todos os clientes que têm pressa vão começar a ofertar isso. Aí você fica ofertando, não é na hora também que você oferta e vende. Você tem que respeitar um processo, uma plantação e uma colheita. Você não vai plantar hoje... resultado imediato? Não existe. Não existe. O melhor exemplo que tem é a agricultura. Você vai plantar e não é plantar. Você vai ter que regar, você vai ter que cuidar e você vai ter que colher. Cultivar ali, você exatamente. Tem que cultivar para você colher. Ainda assim, quando o negócio estiver pronto, se você não colher, não adiantou de nada. Você tem que ir lá colher. Também tem que pôr a mão no negócio, né? Então, aí entrou uma venda. Opa, olha que legal. Puta, a gente ficou feliz, né? Primeira venda, descobrindo um novo mundo, e era totalmente só, eu e minha esposa era nós por nós. Só tava a gente numa outra cidade a 4, 5 horas da nossa família. Começando um novo negócio, no meio de uma pandemia, porque tudo isso foi os desafios, né? Então, isso formou muita coisa dentro da gente. E aí, beleza, foi passando o tempo, a gente conversando, e um dia a gente se pegou conversando, falando, por que a gente não vende só carta contemplada? Não que o consórcio seja ruim, mas a gente tá tendo muito mais demanda de carta contemplada do que de consórcio. Por que não se torna especialista ali, né? Exato, por que não se tornar especialista ali nisso? E assim, a energia tava,
60%, 60, 70% em carta contemplada, 30, 40 no consórcio. E o negócio estava tomando uma proporção maior, muito mais demanda. Por que a gente não coloca 100% de energia nisso? Porque assim, errado não vai dar. A gente sabe fazer o negócio. Claro, a gente tem muita coisa para aprender. Sim. Só que se tá dando X fazendo 50%, se fizer 100, a teoria é que pelo menos dá X. Vamos se jogar? Porque assim, vida do empreendedor é isso, né? Tudo é uma nova... Por mais que é dentro da mesma empresa, do mesmo negócio, tudo é se jogar. É se jogar, Vamos é se jogar? acreditar. Exato. E aí ela falou, sempre tô com você. Eu falei, é isso, vamos Bora. pra cima então, bora. E a gente focou só em carta contemplada e focamos em se tornar referência e especialista. A gente queria ser especialista porque não tem informação no mercado. Não tem. Não tem. E aí Nenhum vocês lugar. pegaram o conhecimento de vocês, de toda essa jornada. Falando com quem já vendia, falando Exato. com, assim, indo atrás mesmo da informação. Novamente, voltando a ser o chato de quando eu comecei no consórcio. Eu voltei a ser o chato. Então tinha caras ali que eu ia conversar, eu perguntava tudo. O cara me bloqueava. E aí, não tem mais como eu perguntar, beleza. Mas os que não bloquearam foi que ajudou muito a gente. E aí, graças a Deus, a gente já vai fazer 3 anos agora, com só carta contemplada. Foco, carro-chefe total, carta contemplada. Graças a Deus, a gente hoje já passou, né, no geral, o VGV, né, valor geral de negócio, valor geral de vendas, de 340 milhões em negócio. Uau! E assim, o nosso foco, claro, sempre crescer. A gente já passou de 340 milhões. Agora é meio bilhão. Você tem que colocar também A meta metas. tá Você aí. tem que colocar metas. Então, senão você vai ficar assim, nossa, passei de 340 milhões, legal. E agora? Ah, o céu é o limite. Confortável. Não, o céu é o limite. Tá, mas e aí? Não, Onde o você céu... quer chegar, o próximo Ah, mas passo. e aí? Você tem que traçar para você ter números. Sem números não se gerencia. Então, foi aí que a gente falou, não, agora... Claro, a gente ainda tem muita coisa para aprender. E quais foram os maiores desafios? O maior desafio, que são vários, né? Assim, se eu for... Você passou. O maior de todos, com certeza, é a informação. É a informação. Porque tem vários. Tem a informação, tem confiança, tem processo, que cada administradora tem o seu processo, mas tudo volta para a informação. Tudo volta para a informação. Porque eu não sei o que acontece, que o mercado de carta contemplada, ele não divulga informação. Ele não te traz a informação para você entender como é que funciona, o porquê que funciona. E assim, a gente estava vivendo uma transição, querendo ou não. E aí eu não sei se o mercado acha que você é obrigado a saber, porque a realidade é, quem vende consórcio acha que é tudo igual ou muito parecido o processo das administradoras. Mas não. Não é. E onde você pega essas informações, já que não tem? De maneira, assim, todo mundo me pergunta, Thiago, mas como é que você sabe isso? Como é que você não sabe esse detalhe? Sabe o que é isso? É falta de... Posso falar um pouco proatividade? Mas a realidade é falta de pensar. Sabe como é que você faz? Você quer saber como a administradora X funciona. Te falaram que pode fazer isso. Você está em dúvida se pode ou não? Liga na administradora. É só você ligar. Então, eu e minha mulher pegamos, vamos ligar. E aí teve vezes ainda de se ligar, um atendente falar uma coisa ou outra. Então, vamos ligar, vamos pra terceira. Eu passo isso na corretora, tá? Acontece. Meu Deus, Porque acontece. o pessoal lá dentro, às vezes, não tá preparado também. Então, a maior dificuldade de todas, com 100% de certeza, foi a informação. Porque a partir do momento que você tem a informação, que a informação é o conhecimento, aí sim você consegue tocar um negócio para frente. Você consegue fazer aquele negócio acontecer. Então, com 100% de E é certeza. sobre a credibilidade do que você passa pro cliente, né? Sim. Porque você não Preciso pode... de informação. Aí Você você não fala pode com o atendente fala A. Aí você vai e repassa pro cliente. Não é nem falar não sei, é assim, porque o não sei, ele traz ali pro cliente uma humildade. Você fala, não sei, mas eu vou Vou me levantar informar. Só um minuto. Uhum. É aquela questão de você me perguntar, Thiago, esse microfone aqui, eu posso usar ele pra karaokê? E se a pessoa te falar, não sei, mas vou levantar. Aí a pessoa fala, pode? Pode usar. Você já viu que bala no som? Esquece. Então acabou. Então é essa a diferença, é uma linha muito tênue que o pessoal quer confeitar ali, quer inventar uma situação. Entendeu? E agora, assim,
No seu caso, Letícia, Eu me identifiquei com o seu desafio. eu quero saber dos seus desafios na questão do quê? Eu entendi a sua trajetória, entendi essa sua transição, mas a maior transição que eu quero entender é como que você lidou com os desafios na jornada para empreender. Para entrar para o empreendedorismo, que foi quando eu saí das vendas de terrenos, né? Essa migração Eu ainda acho que ainda quando você saiu do hotel, porque a venda de terreno já é já empreender. foi uma virada de chave. Porque se você não vendesse terreno, você não ganhava. O maior desafio, acredito assim, que eu até tirei meio que de letra, foi o que as pessoas. Apoio de pessoas, vamos se dizer. Porque na transição, você ainda está num ambiente que não é propício para você empreender, vamos se dizer. Eu Sim. estava no ambiente CLT a vida inteira, praticamente. Então, assim, quando eu falava de sair, de virar essa chavinha, eu tinha pouquíssimas pessoas que me incentivavam. Então, assim, se a gente espera incentivo, apoio nesse momento, assim, eu falo, a gente vai ter, com certeza, eu tive, pelo menos na minha experiência, muito mais pessoas falando, toma cuidado, é isso mesmo. Talvez até pro meu bem. Tipo, conselhos, né, na boa intenção. Então, o maior desafio foi a minha mentalidade em seguir o meu propósito. Eu não me afetar. De estar ali 150% focada é isso. E manter esse foco. Porque a transição, a decisão, eu acho que é muito difícil. Eu vejo muitas pessoas sofrendo com isso. Ali naquela corda bamba. Vou ou não vou? E aí o tempo vai passando. E aí continua ali naquela jornada ali, que geralmente trabalha numa empresa, tem um salário fixo. Então, essa questão... emocional também, né? O emocional. Que é quando você tá com você mesmo. Você pode... Não é nem no trabalho. Você chegou em casa e aí você tá, sei lá, na cozinha, tá tomando banho, ou você deita e você fala, será que eu tô no caminho certo? É sobre isso. Será que eu tô dando cabeçada? Será que eu não devia ter escutado aquela pessoa? Ou será que não? E olha que engraçado, né? Eu tava conversando com uma amiga minha, que inclusive ela também passou por uma transição de carreira, ela trabalhou comigo lá no hotel. E ela estava presente quando eu estava comentando, e algumas pessoas me desanimando e tal. E hoje, depois de alguns anos, hoje eu estou com a corretora, e eu recebi ligação de pessoas de lá, falando que não estão felizes, que estão pensando em sair, que estão nessa fase de insegurança sobre a transição, que eu já passei já faz alguns anos. E hoje eu posso falar da minha experiência. Porque na realidade, o que o pessoal quer? Eles querem fazer isso. Não falar todo mundo, né? Mas as pessoas querem uma transição. Sim, tudo é transição. Não só de carreira, mas as pessoas querem transição de carreira. Hoje a maioria não está satisfeita onde está. Só que o que falta para elas é apoio, o que falta para elas é referência. Elas querem alguém de perto delas que tenha dado certo. Porque não que ela vá talvez te ligar, te pedir conselho, uma mentoria, nada disso. Mas ela vai se espelhar, sem nem você saber. Sem nem você saber, ela vai olhar e vai falar, caramba, mano, a Letícia deu certo. Ela foi, teve coragem, saiu, tá lá, deixa eu conversar com ela. O empreendedor é o boi de piranha, é o que vai na frente. É isso. Vai com a cara e coragem. Então, muitas pessoas, assim, depois, inclusive lá do segmento que eu trabalhava, já me chamaram, conversaram. E aí, Lê? E eu vejo que são pessoas que querem um conselho de quem passou pelo caminho. Por isso que eu falo, como é importante a gente conversar com pessoas que já passaram o caminho que você quer trilhar. Sim. Porque elas sempre vão ter bons conselhos, boas dicas de, aqui eu errei, aqui eu poderia ter feito diferente. E isso soma. Sim. Traz mais segurança para você tomar uma decisão. Não, quando alguém depois vem te perguntar alguma coisa de como é empreender, qual que é o caminho que você fez, normalmente, né, o empreendedor, ele fala com a maior satisfação de todas, porque ele sabe a dificuldade que foi lá atrás. Opa, com certeza. E tem dificuldade, tem desafios, né? E, Thiago, tem algum momento da sua história, algum acontecimento que foi um divisor de águas aí pra você? Olha, se eu for falar... Tem dois. Não é só um, tem dois. Um quando era do consórcio e um do consórcio para a carta contemplada, né? Do consórcio, uma vez eu me deparei com um cliente que ele já tinha comprado um consórcio, só que tinham feito um projeto para ele que não iria atender ele da maneira que ele gostaria. E aí eu expliquei tudo para ele e falei, o que você tem é isso.
Não sei se foi isso que te contaram, mas é isso que você tem. Para o que você quer, é isso. O que você tem é A e o que te atende é B. Ele falou, Thiago do céu. Falei, agora é uma decisão sua. Cabe para você o B? Se não couber também, cara, tudo bem. Sim, prioridade é você executar o que você precisa. Ele falou, Thiago, cabe. Mas vai dar certo? Olha, desse jeito, o B vai dar certo. É assim. Só que você tem que se moldar nesses parâmetros financeiros para encaixar nessa operação. Falou, não, Thiago, beleza. E aí ele fechou um negócio comigo, foi uma vez, eu lembro até hoje. Foi o cliente chamado Carlos. A gente fechou um negócio no total do negócio, porque foram 2 operações, ele comprou um pouco no primeiro mês e um pouco no outro mês, né? Mas foi um total de venda de 1.760.000. Uau. E foi dividido, a primeira venda foi de 1 milhão e a segunda de 760. Só que quando entrou essa venda, tiveram milhões de questionamentos por conta do formato da operação. Ele estava contratando um pouco num prazo, um pouco num outro prazo, 8 grupos diferentes. Falaram, o que você está fazendo, amigo? Você está maluco? Não. Como é que o cliente vai fazer isso aqui? E aí ligaram para o cliente. Falaram, você está ciente do que você está comprando? É isso mesmo que você quer? O cliente falou, eu quero. É isso. Exato. O projeto dele eram 12 cartas de consórcio. No primeiro mês contemplou 9. Fiz 9 cartas. O primeiro 1 milhão eu fiz em 9 cartas. E aí os outros 720.000 eu fiz em 3. Em 2 meses contemplou tudo. Uau. Ele é engenheiro, extremamente números. Totalmente números exatos. Quer saber da conta, do detalhe. E ele ficou muito grato mesmo. Ele mandou muita mensagem depois. Tem depoimento dele pra mim. Ele tinha vergonha, ele fez um depoimento Ele fez. por áudio dentro do meu Instagram, bem lá embaixo, lá, uma gravação de tela. Então, esse foi um momento muito marcante, porque vender bem é legal. Vender 1.700.000 é muito bom. Só que mais legal ainda é você ver a satisfação da pessoa. É gratificante, né? Porque assim, o cara tem dinheiro. E tá tudo bem, ele tem dinheiro, ele resolveria de qualquer outra forma. Ele se dispôs, ele acreditou em você, ele acreditou no seu trabalho. Agora você tem que fazer a sua parte. Então, esse foi um momento que me marcou muito, muito mesmo. E um outro momento que me marcou muito também, que eu falo que são 2 períodos, foi na carta contemplada. Foi uma venda que nós fechamos, não foi um negócio exorbitante de alto, foi uma venda de 300.000, né? De uma carta contemplada de imóvel de 300.000. Só que o cliente ele já estava pesquisando no mercado, e aí quando ele chegou na gente, ele me perguntou, Thiago, eu quero uma carta contemplada de tanto. Falei, tá, pra quê? Ele, como assim, pra quê? Pra imóvel. Falei, tá, mas pra quê? É pra A, pra B, pra C, a construção, é terreno, é o quê? Ele, e muda alguma coisa? Eu falei, muda. Ele, como assim muda? Ele falou, eu falei pra ele, muda. Um exemplo, é o urbano ou rural esse imóvel? Ele, Thiago, que tanto de pergunta é essa, cara? Eu quero 300.000. Peguei e falei, só que se você tá querendo comprar de qualquer jeito, não é comigo, vai ser enganado no lugar. Como assim? Falou, Thiago, me liga. Aí eu liguei e expliquei tudo pra ele. Falou, caramba, Thiago, não me explicaram assim. O que você me falou, ninguém me contou. E o que me contaram, você me explicou e não é igual me contaram. Ele pegou e falou, olha, Thiago, eu tô disposto a fazer com você, comprar uma carta contemplada com você, mesmo que ela seja mais cara do que qualquer opção do mercado. A confiança, né? Exato. Tem que caber no meu orçamento, claro, né? Mas ela pode ser mais cara que outras opções do mercado. Mas eu vou comprar com você. Eu falei, porque no meio de tudo ainda, expliquei tudo pra ele e tudo mais. Eu falei, se você não estiver acreditando em qualquer coisa que eu tô te ligando, que eu tô te falando, pode ligar nas administradoras e perguntar. Então, assim, marcou muito porque eu nem tinha vendido nessa hora ainda. Eu nem tinha vendido. Só que ouvir isso de alguém não é tipo, normal. Você vende algum produto, igual você vendia tênis e tudo mais, a pessoa fala, eu tô disposta a pagar mais caro pra comprar com você. Pra comprar com você. Eu quero com você. Então, assim, não é só pelo, meu trabalho tem um valor, não, eu tenho que ganhar. Não, mas você sente, tô no caminho. Tô ajudando alguém. Você fala, valeu a pena. Valeu a pena, exatamente. Valeu a pena. Porque você pode chegar lá, falar o que você quiser, como qualquer outra coisa, em qualquer outra área de vendas. Só que aí, daí pra frente, você sente que você tá começando a fazer a diferença. Porque, na realidade, você já tá fazendo a diferença na vida das pessoas. Você só vê que você tá fazendo a diferença em situações específicas, né? Você não vê toda hora falar,
tô fazendo a diferença, tô fazendo... Alguém vir e te falar mesmo, não você vivendo, ó, mas um cliente comprou um imóvel, eu ajudei alguém a comprar uma casa, legal. Sim. Mas o cliente te falar isso, aí você fala, caramba, a pessoa tá E é disposta a... sobre o servir, né? Eu Sim, sempre falo isso. E às vezes o vendedor, ele não quer perguntar muito, não quer incomodar o cliente, e aí ele peca nisso, na informação. De você entender o que ele precisa, você passar as informações. sim, Não é, vou falar assim pra dar tudo certo. Não, eu tenho que entender, é rural ou é urbano? sim. É que no final das contas vai ter gente que não tá nem aí, tem gente que não tá nem aí. Tanto faz, comprou, Mas é que tá o diferencial. depois você se vira. Uhum. Mas no final das contas, é aquela famosa historinha, não faça pros outros o que você não quer que faça pra você, porque, eu sei lá, você trabalha das 8 às 18, das 8 às 18 de segunda a sexta, das 8 às 18, de segunda a sexta, você é vendedor. Qualquer minuto fora dessa grade de tempo, você é comprador. Se o cara de uma empresa falar que a sua encomenda vai chegar na terça-feira, 10 horas, é 10h30, ela não chegou, você vai fazer um escândalo. Então, assim, É exatamente você vai isso. lesar alguém e não quer ser lesado? Então, tem essa questão, né? E eu penso muito assim, eu sempre trabalhei muitos anos com vendas, né? E eu estava ali na empresa, mas era a Letícia que estava ali. E eu sempre ganhei muito a confiança dos meus clientes. Tanto que nessa minha transição, agora com a corretora e tudo mais, clientes meus de empresas, de agências, de eventos, que eu trabalhava e negociava os eventos com eles, se tornaram clientes meus aqui na corretora. Nada Oferecendo mais benefício para os gratificante, né? colaboradores, exatamente pela Mas, confiança. e no final de tudo isso, né? Assim, você tem também muito elevado essa questão da confiança, de Sim, eu bato muito servir. nessa tecla. É. O que você acha, assim, na sua opinião, se juntar tudo, transição, experiência, empreendedor, o que mais marcou, assim, ó, posso estar enganado, mas a gente vai falar dos últimos 3 anos, que foi assim, onde aconteceu toda essa transição. Sim. O que mais marcou você em tudo isso que você fala, caramba, é isso... Não tô falando da venda, igual, né, a questão que eu comentei. Não, não, o que mais marcou você no geral, na tua vida, Letícia? Em todas essas mudanças, né, muitos desafios e tudo mais, mas acredito que a mudança de ambientes, eu era uma pessoa que eu tinha muito mais pessoas ao meu redor, mais amigos, colegas, mais pessoas, né. E a partir do momento que eu decidi empreender, tomar algumas decisões aí mais fora da curva, né, mais desafiadoras, eu vejo que é uma jornada um pouco mais solitária. Muitas pessoas que gosto, respeito, quero muito bem, mas hoje não fazem mais parte do meu ciclo. A mentalidade não bate, os propósitos não batem, então assim, a gente tem que estar Os assuntos não preparado. batem. Não bate mais, não combina mais. Não, e é aquela famosa história, né? Vamos falar assim, numa roda de 5, vamos falar assim, de 5 pessoas vazias, se você tá lá, você é a sexta. Numa roda de 5 pessoas de sucesso, se você tá lá, você é a sexta. Então, é assim, pelo que entendi, é totalmente, não o network que você quis dizer, é o Não, ciclo, é o é o detalhe, ciclo. é a hora que é o seu refúgio, que você sai do trabalho. É sobre isso. Então, assim, mudou muito. Até falo que no começo foi um pouco difícil para eu me adaptar a isso. Desprender emocionalmente, né? Foi difícil, assim, adaptar essa mudança. Mas hoje eu vejo, realmente não combina mais. Os assuntos não batem. E não é nem por maldade, isso não Por é que você mais passou a que- odiar aquela pessoa. Não, pelo contrário. Segue E tá tudo bem. sentimentos. Só que só um lado entende isso. Talvez o outro não, né? Sim, É sim. bem assim, mas assim, foi algo que eu senti muito no meio, assim, de toda essa jornada. E Aí não é fácil. No final das contas, não é fácil. não é fácil. Porque você tem que entender isso dentro de você. Porque pra não ficar aquela história de metido. E Você é também você metido. acaba É sendo, né, nojento. por alguns. Você acaba saindo, mas eu digo mais dentro de você. Porque quando você chega nesse nível já, você já tá em um outro prisma, dentro da sua cabeça, com você mesmo. Então o que ele vai falar, você sabe que você não é aquilo, aquela roupa não veste em você, o que ele tá falando não é você. Tá bem resolvido, Só né? que pra resolver isso dentro de você, fala, cara, pô, não vou largar aquela pessoa porque ela cresceu comigo e tal. E, gente, tem casos que até
família se Sim. afastam. Graças a Deus eu não tive, né, essa situação, mas tive de amigos, pessoas que eu gosto muito, mas às vezes a família não consegue, acaba travando alguma decisão, a sua evolução dentro da sua empresa, enfim. Então, assim, é algo que faz parte, para mim, da transição. De São todos. algumas despedidas, mas são despedidas que precisam acontecer, faz parte do processo. E, Thiago, como você vê sua jornada e sua evolução do início até você se tornar hoje um especialista? Eu vejo é muito gratificante. Muito gratificante. É assim, grato por onde estou, mas não conformado para onde eu quero. Então, assim, tudo que eu fiz até hoje, só eu sei o preço que eu paguei para fazer tudo isso. Mas foi tudo isso que fez eu chegar até aqui, né? Em pequenos momentos ali, em pequenos detalhes, em pequenos momentos de decisões é que seu destino é traçado. É um sim ou um não que você fala que muda toda a tua vida. Entendeu? Claro, todo mundo vai dar uma cabeçada. Sim, faz parte do processo. Todo mundo vai errar. Tem que entender isso, Todo né? mundo vai errar. A questão é, errei por quê? Não é só reconhecer o erro. Não, por que que eu errei? Aonde eu errei? Se eu tivesse mudado X coisa, eu teria errado? Teria. Você tem que analisar tudo também. Então, assim, toda essa jornada, toda essa trajetória não foi fácil. Ó, igual você falou, deixei muita gente pra trás. Opa, E não foi na maldade. Exato. Não tem como alguém que tá correndo a 100 por hora correr com alguém que tá correndo com 50 por hora. Porque de duas, uma. Ou você vai deixar essa pessoa pra trás, ou você vai ter que reduzir o seu ritmo para acompanhar aquela pessoa. E aí são escolhas. Sempre vão ser escolhas. Né? Então, é gratidão, como eu disse, grato pelo que tenho, mas não conformado pelo momento. Sei onde eu quero chegar. mas já evoluiu muito, né? Já evolui muito, não só como profissional, como pessoa também. É verdade. Né? Evolui muito como pessoa porque você começa a ver outros detalhes, você ressignifica valores, você não troca os seus valores, você não troca o seu caráter, você ressignifica, você lapida eles. Você fala, poxa, eu já pensava assim, só que isso aqui não tem nada a ver, né? Não, aí você vai Vai ajustando. aprimorando, né? Exato, exato, é igual diamante. Você pega a pedra Isso. bruta e aí você vai lapidando. O diamante, ele nunca tá pronto. Tanto que existem vários tipos de diamante e é um mais caro que o outro. Mas cada um tem seu valor no momento que ele tá. Então é assim, você tem que reconhecer o momento mesmo. Fala, puta, graças a Deus. Graças E a é Deus. isso, é evoluir profissionalmente, né? Se tornou um especialista. E também a gente evolui como ser humano, né? A gente Sim. fortalece alguns valores, a gente vai crescendo com os erros e isso é Aí importante. você vai mudando tudo, né? É. Você vai mudando tudo. E assim, no meio de tudo isso, porque eu, né, empreendedor legal, mas você também. Se a Letícia hoje, assim, de maneira geral, qual conselho você daria para quem está pensando em fazer uma transição de carreira ou embarcando no empreendedorismo? Qual conselho a Letícia dá para qualquer pessoa relacionada à transição de carreira, empreendedorismo, empreender? Preciso me movimentar. Qual que é o seu conselho, Lê? Vou falar da minha jornada, tá? E do que me fez chegar até aqui. Primeiro, não tenha medo de errar. Os erros vão acontecer, mas eles fazem parte do processo e te fazem crescer, e te preparam para chegar lá. Tenha ciência do seu propósito. Sim. Eu sempre tive ciência, assim, da minha capacidade, sempre fui muito entusiasmada e dedicada. Eu vou chegar. Vai ter desafio? Vai ter, mas eu vou passar por ele Eu vou fazer e vou acontecer. continuar. Os desafios nunca me paralisaram, assim, pelo contrário, me fizeram melhorar, ajustar algum ponto e vamos seguir em frente. Então, assim, não ter medo de errar, porque vai acontecer. Toda jornada, gente, faz parte do processo. Eu não sou a mesma pessoa que eu era 3 anos atrás. Você não é a mesma pessoa que você era ontem. Exatamente. E muito mais pelos erros que aconteceram nesse período. Me fez muito melhor. E seguir no seu propósito. E um conselho, assim, que eu segui, que não me paralisou, é sobre conselhos que talvez não sejam de pessoas que chegaram lá onde você quer. Geralmente uma transição é você virar uma chavinha. Então, dificilmente você vai ter no seu ambiente atual
uma pessoa que vai te incentivar e vai te dar bons conselhos para você chegar onde você quer. Então, ter essa sabedoria de com quem falar, de com quem dividir e dedicação. E Saber dedicação. definir isso, né? Sim. Porque, no final das contas, só vai depender de você. É. Só vai depender de você. Então, se você não fizer, você só vai ter dado honras à pessoa que falou que não daria certo. E eu penso muito isso, né? Depois que eu me tornei mãe, pra mim, às vezes eu falo, não existe impossível. Ah, não vai dar certo. Tem que dar certo. E eu acho que isso me ajudou muito também na minha jornada empreendedora. Porque eu já passei situações mais pessoais de... Ah, isso aqui não tem como, é impossível, não vai dar. Falei, não, tem que dar. E sempre deu certo. Eu sempre dei um jeito, eu sempre fiz acontecer. Então, através disso, eu trago isso pro meu lado profissional, de que só depende de mim. A gente precisa das pessoas certas ao nosso lado, a gente tem que entender que juntos a gente fortalece, né? Essas conexões fortalecem, mas isso é uma lição, assim, pra mim, ainda mais, assim, casando o meu lado mãe, é que, assim, depende de mim e vai acontecer. Porque, no final de tudo, não é o que acontece com você. Porque vai acontecer, você não tem controle sobre tudo, né? Então, não é o que vai acontecer, é o que você vai fazer quando acontecer. É isso. Então, se você tá definida, alinhada no foco, É igual isso. você falou, não vai dar errado. E às vezes a gente cai, às vezes a gente machuca, dói. Mas Mas caleja, levanta né? e vai. Opa! O próximo tomo nem dói mais. Você tá calejado. E assim você vai se fortalecendo, né? E é muito gratificante. De verdade, é uma jornada gratificante. E assim, aproveitando, um conselho que você daria, assim, pro pessoal que tá começando nos consórcios, Thiago, acho tão legal a gente dar conselho pra quem tá começando, Sim. né? Acho que ajuda tanto. Traz uma luz, né? Traz. Traz uma luz. Dá Acho uma que luz, uma luz sempre bem-vinda. conselho para quem tá começando no consórcio, né? De maneira geral. Primeiro conselho é: seja humilde. Seja humilde. Não importa, seja humilde. Humildade. Segundo conselho é: faça perguntas. Busque conhecimento. Busque informação. Porque a pergunta é para conhecimento ou informação. Faça perguntas. Um terceiro conselho é: treine. Treine. Mas como eu vou treinar no consórcio? Cara, eu posso te falar como eu treinei no consórcio. Quando eu me dispus quando eu falei que a primeira vez que eu vendi 1 milhão, demorei e tal, quando eu falei, não, eu vou treinar. Como é que eu vou treinar? Durante um mês inteiro, eu parei de treinar na academia, eu larguei minha vida pessoal, eu entrava de segunda a sábado, 6 da manhã, e saía meia-noite, de segunda a sábado, tinha hora de trabalho. Quando eu não estava em hora de trabalho, era igual criança aprendendo a tabuada. Eu pedia pro meu supervisor fazer como se fosse aquelas continhas para a criança treinar, caso de cliente. Esse cliente, ele quer fazer isso, esse cliente quer fazer aquilo. E eu ficava só resolvendo situação de cliente e entregava para ele corrigir. Então, A dedicação ali. Treina. Nada é do nada. Nada é do nada. E entenda que tudo é um processo. Eu sempre falei muito isso e para mim é quase um mantra. Quem sabe o que planta, não teme a colheita. Você sabe o que você está plantando. Não tem por que você ter medo. Não vai brotar na hora que você quer, mas vai brotar o que você plantou. É isso. Então, se você não plantar, também não vai brotar. Não adianta também você plantar arroz e querer colher feijão. Então, assim, você está plantando, você está trabalhando, você vai colher. Você vai colher. É uma certeza, é uma máxima. É uma máxima isso. Então, acho que esses seriam os maiores conselhos, eu acho que no cenário macro do negócio mesmo. E é verdade, não só para consórcios, para vida, né? É para tudo. É para tudo. Se você pegar isso e se aplicar em qualquer coisa, vai dar certo. Qualquer coisa. Vai ter detalhes de outros caminhos, outras histórias de vida, outras experiências. Mas se aplica isso, eu acho que 80% da vida se resolve. Os outros 20% é detalhe que você não pilota, talvez. Mas eu daria esses conselhos. Agora, a gente vai responder algumas perguntas dos seguidores do público do Instagram, que eu tinha deixado uma caixa de pergunta para eles interagirem. Tiveram diversas perguntas, só que não tem como a gente responder todas também, né? Então a gente
acaba selecionando algumas aqui. Vamos lá, Thiago. A primeira pergunta é: como entrar 100% no mercado de cartas contempladas e se deve seguir um nicho específico? Tá, vamos lá. Se você perguntou como entrar 100% no mercado de cartas contempladas, eu imagino que você já esteja nele, né? E você tá querendo talvez aí se aprofundar um pouco mais, né? Até por conta da pergunta do nicho específico. Vamos lá. O que que eu posso te recomendar? Para você entrar 100%, para você aderir, para você agregar isso mesmo de forma completa, de forma objetiva, o que você vai precisar rever? Seus métodos, seus processos e suas estratégias. Não sei se você se você tem equipe, se você atua, vamos falar assim, sozinho, você e um sócio, mas enfim, com certeza você tem aí seus processos, seus métodos, suas estratégias. Isso tem que estar agregado dentro de tudo que você desenhou ali para o seu mês, seja seu foco de faturamento, seja o que você tem de destino para venda dentro da sua mente. Você tem que ter isso no planner, você tem que ter isso alinhado, você tem que ter isso desenhado, porque senão você vai ficar perdido. E aí você, às vezes, você já está fazendo até mais do que você acha que faz. Quando você colocar isso no papel, você vai falar, caramba, eu queria chegar no ponto C e eu já estou até no ponto D. E aí você vai redesenhar tudo. E a questão do nicho específico vai muito de cada um. Tem 2 pontos que eu posso te falar de forma muito tranquila. Afinidade e experiência. Você tem mais afinidade com um nicho, sei lá, imóvel? Quer focar no imóvel? Foca no imóvel. Vai chegar um momento que, de forma automática, você vai ganhar reconhecimento, autoridade, vai ter audiência e vão começar a te procurar para um outro segmento, sei lá, você está no imóvel, vão começar a te procurar para o automóvel sem nem você anunciar sobre aquilo. Então uma coisa vai puxar a outra. Se eu vou recomendar para alguém que quer colocar uma força de trabalho, foque em um nicho, faz aquilo dar certo, faz aquilo acontecer, porque você tem que sentir resultado, você tem que ver sua conquista, que seja um micro resultado. E aí, quando você estiver satisfeito, você vai lá e dá um próximo passo para mais um nicho. Maravilha. Agora aqui a segunda pergunta, Thiago. Como ter escala com as cartas contempladas? Olha, escala imagino eu que seja contatos, né, clientes para você negociar, porque a venda só sai se você tem cliente, né? De maneira bem sincera, você tem que usar das ferramentas que o mundo te proporciona. E hoje é a tecnologia, né? Seja trabalhando com tráfego, com alguma parceria, qualquer coisa desse tipo, né? Mas se eu pudesse te dar acho que o melhor conselho de todos, o que eu fiz, né? E foi um divisor de águas para mim que mudou. Contrate um profissional de tráfego, um estrategista. Contrate um profissional de tráfego e um estrategista para criar suas campanhas, para arrumar seu posicionamento e te trazer clientes mais qualificados. Se você já tiver alguém na cabeça, vai contratar alguém, um amigo, beleza, tudo bem. Se não tiver ninguém na cabeça também, pode me dar um toque que eu indico o meu para você. Thiago, qual foi o maior erro que você cometeu no início da sua carreira e o que você aprendeu com ele? O maior erro de todos que eu cometi foi a autoconfiança. Assim, o excesso de confiança. Eu nunca esqueço. Eu acho que foi a situação que mais me marcou até hoje. Eu vendia consórcio convencional ainda. E eu tava totalmente seguro. Meu supervisor perguntou se eu queria que ele fosse junto na reunião. Ele falou que... Eu falei, não, sou eu, pô. Eu resolvo. Pode deixar. Cheguei lá, expliquei tudo. O cliente ficou maluco. Queria comprar, tava tudo resolvido. Ele falou, Thiago, vou fazer assim então, ó. Deixa aqui as coisas, já arrumamos tudo. Ele falou, vou só programar o pagamento. Falei, beleza, então. Voltei pro escritório. Chegou lá, ele me mandou uma mensagem só. Ele falou, Thiago, só confirmando aqui o valor e tudo mais e tal. E aí eu tinha esquecido de passar o valor da taxa de antecipação. E aí eu falei, então, faltou isso e tudo mais. Aí ele pegou e falou, Thiago, eu imaginei que tinha faltado isso, porque quase todas as pessoas que sentaram comigo falaram disso. E você não me falou. Então, achei até que eu tava ganhando alguma coisa, né? Mas eu imaginei que tinha isso, você não falou, também deixei quieto. Ele falou, gostei muito do seu atendimento, gostei desse projeto, tô aqui com um projeto na mão, só que isso é uma coisa que você nunca vai esquecer. Eu vou pegar esse projeto agora
eu vou ligar diretamente na matriz, vou pedir para eles me recomendarem um vendedor e eu vou comprar com esse vendedor. Só para você nunca esquecer que você errou. Então, isso me marcou muito. Tiago, se você não estivesse no mundo dos consórcios, o que acha que estaria fazendo? Olha, assim, com a cabeça que eu tenho hoje, né? Com a cabeça que eu tenho hoje, com certeza, eu estaria no mercado imobiliário. Com certeza eu estaria no mercado imobiliário. Ia ter sim uma jornada e uma escada que você precisaria subir todos os degraus e tudo mais, mas com certeza eu estaria no mercado imobiliário. Como eu disse, pela cabeça que eu tenho hoje, né? Perfil de venda de valor agregado, podia começar talvez num ticket mais médio, depois ir para um high ticket, ou mercado imobiliário, seja venda de imóvel pronto, casa no interior, casa na praia, terreno mais construção. Eu ia para o mercado imobiliário com total certeza, porque é onde eu sinto muito mais afinidade. Tiago, agora nós vamos já para a última pergunta. Se você pudesse dar um conselho para o Tiago do passado, qual seria? Olha, um único conselho é acredita no seu coração, porque a tua cabeça te engana. Tua cabeça te engana, porque às vezes um erro teu, você acha que você tá errando em tudo, né? Tem até um vídeo que eu postei no meu Instagram já faz um bom tempo, né? Eu não lembro exatamente os números, mas eu vou usar outros números só para ficar mais fácil de você entender, tá? Vamos supor que você tem 24 milhões de reais. Se você perder 1 milhão de reais, você vai jogar os outros 23 milhões no lixo? Certeza que não. O dia é a mesma coisa, ele tem 24 horas. Se uma hora do seu dia for ruim, você não precisa jogar as outras 23 horas no lixo. Só que tua cabeça vai te enganar com isso. Ela vai falar, puta, essa hora foi ruim, a outra vai ser pior. Não, você precisa descansar, vai lá dar uma relaxada. Não, puta, tá difícil e tal. Cara, segue teu coração. Tua cabeça vai te enganar. Por isso que tem dia que você acorda mais animado e menos animado. Mas o coração nunca te engana. Letícia, muito obrigado pela sua presença, por dispor do seu tempo, ser a correria, a loucura que é o dia a dia e parar aí 2, 3 horas não é fácil. Então, muito obrigado mesmo. E eu queria saber como é que você sai daqui hoje. Tiago, eu que agradeço pela oportunidade, muito bacana aqui participar do primeiro episódio. E essa troca, é como eu falei aqui durante a nossa conversa, às vezes a nossa jornada é um pouco solitária, sabe, no empreendedorismo, nesses desafios, né, quando a gente tem essa virada de chave, e a gente ouvir outra pessoa que tem os mesmos propósitos ali, nessa mesma visão, a gente vê que a gente não tá sozinho. A gente aprende, a gente valoriza também a nossa jornada, os nossos erros, os nossos acertos, por exemplo. Sim. Então, assim, é muito gratificante essa troca, eu gosto muito, a gente sai um pouquinho, né, do nosso rolê de correria. Né? Exatamente, dá um conforto. Então, assim, foi muito bacana, obrigada pelo convite. Imagina. E eu vou estar aí acompanhando vocês. Amém, amém. Obrigado. Tá bom, obrigada. Bom, gente, chegamos ao fim do primeiro episódio dos Donos das Cartas. Queria agradecer todo mundo que acompanhou, todo mundo que ouviu. Espero que tenha sido enriquecedor, que tenha agregado de alguma maneira para você, tá? Também gostaria de agradecer muito a todo mundo que participou aqui, se vocês só ouviram, né, ou viram, eu e a Letícia, mas tem muito mais gente envolvida nisso. Queria agradecer todo mundo mesmo envolvido nisso. E você aí no mundo do consórcio, no mundo da carta contemplada, saiba que você não está sozinho. O que eu puder ajudar e contribuir para o seu progresso, para o seu sucesso, para a sua evolução, pode contar comigo. Dizem que a gente aprende muito mais ensinando. Então, esse é o foco, tá bom? Se você gostou desse primeiro episódio do podcast, compartilha, salva, manda para todo mundo que você conhece, porque alguém você vai acabar ajudando com alguma mensagem que foi dita aqui, tá bom? Obrigado, gente. Fica com Deus. Um abraço.